Boa tarde, meus amigos, tudo bom com vocês? Mais uma vez aqui o Adilson, servo do Senhor, para repassar e proclamar a mensagem do nosso Criador e Redentor, Cristo Jesus. E hoje vamos falar sobre os falsos profetas e os verdadeiros crentes, que se encontra lá em 1 João, capítulo 4, de 1 ao 6, que diz: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai o espírito se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto conhecei o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessar que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o espírito que não confessar a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvidos, que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus não ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Gostaria que você também abrisse lá em 1 Timóteo, capítulo 4, no versículo 1, que diz: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Aqui, tanto em 1 João como em 1 Timóteo, capítulo 4, a palavra do Senhor ela nos adverte, a palavra do Senhor ela nos orienta e nos ensina a lidar com esses enganos que existem nos tempos atuais sobre os falsos profetas. Eu e você devemos ter muito cuidado, muita cautela sobre o que ouvimos, sobre o que vemos, pois a palavra do Senhor diz que muitos, no fim dos tempos, apostatarão da sua fé e das escrituras e começarão a falar as suas teorias, começarão a contar fábulas e histórias que vêm das suas próprias mentes, que não está de acordo com a palavra de Deus. Pois o único ensinamento, a única coisa que devemos ensinar e devemos ouvir é sobre a palavra do Senhor, é sobre a mensagem do nosso querido e amado Jesus Cristo, que Ele nos proporcionou enquanto esteve aqui na terra. Então, qualquer coisa que esteja fora da palavra do Senhor, não dê ouvido. Qualquer coisa que seja dita, que seja expressada, que não esteja nas escrituras do Senhor, tenha cuidado, tenha cautela. Pois, como diz aqui, e todo o espírito que não confessar a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este espírito é do anticristo. O espírito do anticristo que está na terra, proclamando a sua mensagem, proclamando os seus ensinamentos corruptos, ensinando as suas fábulas, ensinando heresias, ensinando prosperidade, ensinando
outras coisas que é oposta do que a palavra do Senhor nos orienta. Então que eu e você, cada um de nós, tenhamos cuidado. Eu quero ler o que está escrito lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 2 e versículo 3. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Veja, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Por causa desses falsos profetas, por causa desses falsos pregadores, por causa desses falsos mestres da palavra, o caminho da verdade, o caminho da salvação será infamado. O caminho da salvação ficará oculto. E a palavra do Senhor diz que muitos seguirão a essas doutrinas, muitos seguirão a esses falsos mestres. Então, meu querido, o que eu quero aqui é que tanto eu como você, ao ouvirmos pregações, testemunho referente à mensagem de Deus, que a gente venha ter cautela, venha prestar atenção, venha comparar essas pregações, esse testemunho com a palavra do Senhor, se está de acordo, se é isso que Deus fala, se é isso que Deus pede, se é isso que Deus manda, se é isso que Deus orienta. Se for, Deus seja louvado na vida desse pregador, na vida desse profeta, na vida desse mestre, na vida desse pastor. Mas se não for, que Deus tenha misericórdia dele, e que eu e você não venha trazer para nossas vidas essas falsas pregações, essas falsas doutrinas. Veja o que diz: prometendo-lhe liberdade, lá no capítulo 2, versículo 19. Prometendo-lhe liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Então, como é que pode um falso profeta, um falso mestre, prometer liberdade se eles mesmos são escravos do seu pecado, por estar pregando, por estar falando heresias, falando coisas que não convêm com a palavra do Senhor? Essa pessoa não tem liberdade, pois ele mesmo, a palavra do Senhor diz que é escravo do pecado, escravo do diabo. Quando eu e você nos tornamos opostos da palavra do Senhor, mais uma vez estamos nos tornando escravo do pecado. E olha o que a palavra diz, o que a palavra está alertando para esses falsos profetas e para esses que seguem essas fábulas. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitados os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para o juízo.
Então, meu querido, se o próprio Deus, ele não poupou os anjos que estavam no céu, que seguiram, que obedeceram o caminho do diabo ao se rebelar contra Deus lá no céu, Deus não irá poupar os falsos mestres, Deus não irá poupar os falsos profetas, os falsos pastores, e consequentemente Ele não irá poupar os seus seguidores. Então vamos vigiar, vamos orar. Eu sei que a vida, ela não está sendo fácil, a vida, ela não é fácil, e na verdade ela nunca foi fácil, e aqui na terra ela nunca será fácil para aqueles que vivem na palavra do Senhor, pois Jesus Cristo aqui neste mundo, ele foi perseguido. Jesus Cristo aqui nesse mundo, várias pessoas, os fariseus, os escribas, quiseram colocar ele contra a parede, quiseram falar para ele, mostrar a ele que ele estava errado, sendo que ele não estava, ele nunca esteve errado, pelo contrário, ele sempre foi íntegro, ele sempre foi fiel aos seus caminhos, e ele sempre venceu. A palavra do Senhor diz que aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. A cruz, ela simboliza as contradições do mundo, pois viver aqui nesta terra como um servo do Senhor, uma serva do Senhor, sendo imitador de Cristo Jesus, não é fácil. Veja o que diz lá no versículo 2, do capítulo 2, versículo 2. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será inflamado o caminho da vida. As suas práticas libertinas é quando um falso mestre, pastor, profeta, pregador, ele quer mostrar para o seu povo que ele pode viver a sua vida aqui na terra como qualquer outra pessoa, mesmo sendo seguidor de Cristo, que se chama as práticas libertinas. Prática libertina é aquilo que Deus, é aquilo que está oposto à vontade de Deus. Tudo que é oposto à vontade de Deus é prática libertina. Aquilo que eu fazia antes da minha conversão, aquilo que eu fazia antes de conhecer Jesus Cristo, de trazer Jesus Cristo para a minha vida, de aceitar Jesus Cristo na minha vida, eu não posso mais fazer. Eu não posso praticar as mesmas coisas, pois a palavra do Senhor diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. E as outras coisas, elas são passadas, elas são coisas velhas e elas devem ser abandonadas. Isso é a prática, isso é os costumes, isso é os caminhos, isso é o falar, isso é o modo de viver. A partir do momento que eu e você acreditamos na palavra do Senhor e decidimos viver a palavra do Senhor, viver como Cristo viveu, as coisas passadas, as coisas velhas, antes da minha conversão, ela tem que ser abandonada. E quando fala aqui no versículo 19, prometendo-lhe liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Quem é o autor do pecado? Quem é o dono da maldade? A não ser o diabo. Então, quando eu
quando cada um de nós praticamos as coisas erradas, praticamos as iniquidades, o pecado, a gente se torna escravo do pecado, a gente se torna escravo do diabo. Esse não é o plano de Deus para mim e para a sua vida. Veja o que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 22. A palavra do Senhor nos diz: Coríntios capítulo 7, versículo 22. Olha o que a palavra do Senhor nos diz: porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhante ao que foi chamado, sendo livre, é escravo de Cristo. Antes de Jesus, ele vinha ao mundo como homem. Está propício às coisas do homem, e antes dele morrer na cruz, nós éramos escravos do pecado. Nós éramos escravos do pecado. O único que poderia nos tirar, nos livrar deste pecado, o único que poderia pagar pelos nossos pecados foi Ele, Jesus Cristo. E Ele pagou o preço lá na cruz, sendo crucificado, e o seu sangue nos lavou de toda a maldade, o seu sangue nos lavou de todo o pecado, o seu sangue nos tirou de toda a escravidão do pecado. Então, eu e você, a partir do momento que Deus, ele foi crucificado naquela cruz, a partir do momento que eu e você aceitamos a morte de Cristo como preço pago por mim e por você, a gente se torna livre do pecado. E agora a gente se torna escravo do Senhor. Mas escravo do Senhor não aquele escravo que é obrigado a me servir, aquele escravo que é obrigado a fazer aquilo e aquilo. Não. No sentido que eu agora tenho a escolha de servir a Deus. Eu agora estou livre do pecado. Eu agora não sou escravo do diabo. Eu agora sou filho amado de Jesus Cristo. Eu sou filho amado do Todo-Poderoso. Então, que eu e você nos tornemos filhos fiéis, filhos íntegros à palavra do Senhor, pois é isso que Deus, ele quer que a gente faça. A palavra do Senhor diz que lá em João capítulo 8, versículo 32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmão, e qual é esta verdade? Logo mais à frente, João 14, versículo 6, a palavra do Senhor diz novamente: eu sou o caminho e a verdade. Então, o único que a gente tem que se espelhar, o único que a gente tem que seguir é Jesus Cristo, pois Ele é o caminho e a verdade. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Primeiro a gente passa pelo Filho, que é Jesus Cristo. Primeiro a gente imita o Filho. Primeiro a gente segue o Filho. E através do Filho a gente obtém a presença do Pai. Quando eu falo o único que devemos se espelhar é Cristo, porque Ele é o único, foi o único que não se contaminou com as coisas desse mundo,
que não foi corrupto, que não foi avarento, que não pecou. Ele foi o único. Porém, a gente deve também ouvir a pregação do pastor, ouvir a pregação do pregador, ouvir a pregação de um mestre da palavra. Se porventura o que ele fala estiver de acordo com os princípios da Bíblia, com os princípios de Deus, devemos segui-lo. Devemos ter ele como exemplo. E se porventura o que ele fala ou o que ela fala não estiver de acordo com a palavra do Senhor, a gente não deve segui-lo. Pois hoje vemos muitos falando fábulas, teorias, histórias das suas mentes, falando: eu acho, eu penso que é assim, eu acho que é assim, devemos ser assim. A gente tem que examinar se aquele espírito que está sendo falado através daquela pessoa é um espírito mandado por Deus. Se for, que Deus seja louvado. E se não for, que Deus tenha misericórdia. Pois, como a palavra do Senhor acabou de nos dizer, que se o próprio Deus, ele não poupou os seus anjos que estavam no céu, que se rebelaram contra ele, foram contra suas vontades, através do diabo, ele não irá poupar nem a mim, nem a você, e nem aos falsos profetas, nem aos falsos mestres. Tanto aquele que proclama a mensagem do anticristo, como aquele que anda nos princípios e nos conselhos dos falsos profetas. Então, ainda há tempo de você, de mim, caminhar, trilhar o caminho da verdade, buscar a verdade por completo, pois ele diz: eu sou o caminho e a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, meu querido, a verdade está aqui na palavra do Senhor. Medite na palavra do Senhor. Peça ao Santo e Bom Espírito para interpretar a palavra do Senhor para você entender. Busque a palavra do Senhor de dia e de noite. Não se canse. Não se fadigue. Busque a palavra do Senhor, pois aqui está o caminho da salvação. Aqui está o caminho da salvação. Eu sei que às vezes a gente, no cotidiano, no trabalho, na correria do dia a dia, na correria da vida, a gente se cansa, a gente está fadigado. Mas peça ao Senhor força e ânimo para buscá-lo, que Ele vai lhe conceder através do Espírito Santo que habita em cada um de nós. Que a gente venha buscar o Espírito de Deus constantemente nas nossas vidas, que Deus ele venha nos orientar, que Deus ele venha fazer com que a gente saiba discernir o falso profeta, o falso mestre, dos verdadeiros adoradores, dos verdadeiros cristãos, e que eu e você venha examinar a santa e boa Escritura e venhamos ter cuidado com o que a gente ouve e com o que a gente faz, pois a palavra do Senhor ela diz que há duas naturezas: há o Espírito, a natureza do Espírito, e a natureza da carne. A natureza da carne, eu e você, a gente tem. E a natureza do Espírito, a gente só obtém ela se
buscarmos. Se a gente buscar mais a natureza da carne, os prazeres da carne, o conformismo da carne, o conforto da carne, a gente vai para a decadência do espírito. O espírito, ele é forte, mas a gente, sem ele, somos fracos. Então, quando o Espírito de Deus, ele está na minha e na sua vida, na vida de cada um, não há barreira, não há provações, não há tentações, não há nada neste mundo que nos afaste da presença do Criador, que nos afaste da presença de Deus. Agora, se eu e você estivermos longe da presença do Senhor, estivermos longe, não buscarmos o Espírito de Deus através da sua palavra, através do jejum, através da oração, a gente vai se corromper com as coisas da carne, com os prazeres da carne, com as coisas malignas. Os prazeres da carne, aos nossos olhos carnais, elas são boas, mas aos olhos espirituais, elas são as nossas perdição, a nossa maldição. E o inimigo, ele está aí, sempre querendo nos cegar para as coisas espirituais. Pois quando você enxerga que, através dos prazeres da carne, em todos os aspectos, a nossa vida espiritual, ela está indo à decadência, ela está indo para a perdição. A gente não aceita as coisas malignas, a gente não aceita as astúcias de Satanás. Mas quando eu e você damos ouvido, quando eu e você enxergamos com os olhos da carne as coisas da carne, aos nossos olhos elas são prazerosas, mas aos olhos espirituais elas são a nossa perdição. Então medite nesta mensagem, analise, olhe sua vida por completo diante do espelho e se enxergue e se pergunte aonde você está, o que você está fazendo, está certo? O que você está escolhendo, o caminho que você está escolhendo para caminhar, é o caminho que nos leva às mansões celestiais? É o caminho que nos leva à presença do Senhor? Ou é o caminho que nos distancia da presença do Salvador? Então, quero dizer para você que ainda há tempo de buscá-lo, ainda há tempo de clamar pelo Espírito de Deus, ainda há tempo de se salvar, ainda há tempo de dizer: meu Pai, eu estou aqui, eu quero ser uma nova criatura, eu quero ser chamado filho teu. E Deus, prazerosamente, Ele irá te abençoar. Deus, prazerosamente, Ele irá mandar o seu Santo e Bom Espírito para a sua vida. E daí você será testemunho vivo da presença, da manifestação de Deus. A palavra do Senhor diz: eis que vou à tua porta e bato. Se abrires, entrarei e cearei contigo e toda a tua casa. Então, meu querido, quero te dizer, não há coisa melhor, não há coisa maior, não há bênção maior, não há maravilha maior do que estar na presença do Senhor. Aqui na terra, a gente vai passar provações. Aqui na terra, a gente vai ser atribulados, a gente vai ser tentado. Mas assim como Jesus Cristo, Ele venceu aqui na terra, a gente irá vencer também. E junto iremos para as mansões celestiais. E chegando lá, Deus irá dizer: meu filho e minha filha querida, a quem eu me comprazo, a quem eu tenho alegria.
Então vai ser maravilhoso, meu querido. Então, busque a presença do Senhor. Fique cego com as coisas deste mundo e fique de olhos abertos. Anseie pela palavra de Deus. Pois, como eu falei, as coisas desse mundo, ela não nos dará conforto espiritual. Ela só nos levará para a perdição. Então, creio que, assim como eu não quero me perder, assim como eu não quero trilhar o caminho da perdição, creio eu que você também não quer. Então você tem o livre arbítrio. Tem o caminho. Deus colocou na sua frente o caminho da salvação e o caminho da perdição. Porém, Ele mesmo nos orienta e nos aconselha que escolhemos o caminho da bênção, o caminho da salvação. Então, se a gente aceita o conselho do amigo, o conselho do irmão, o conselho do pai e o conselho da mãe, por que a gente não iremos aceitar o conselho de Deus? Que Ele coloca na nossa frente dois caminhos, o caminho da perdição e o caminho da bênção. Porém, Ele diz: eu te aconselho que escolha o caminho da bênção. Então, se você ouve e aceita um conselho de um amigo, por que não aceitar o conselho vindo de Deus? Que Deus é perfeito, maravilhoso, reto, justo, amoroso. Então, que eu e você continuemos na presença do Senhor, e que em breve, logo mais, está próximo, o céu ele vai se abrir, o livro da graça irá se fechar, mas que antes do livro se fechar, que lá esteja escrito o meu nome e o seu nome, para junto irmos para as mansões celestiais. Fico com essa mensagem, que Deus te abençoe e te guarde. E não temas, pois a palavra do Senhor, ela nos disse que mais forte é quem está conosco do que aquele que está no mundo. Então Deus, Ele está com você. Deus, Ele está comigo. E a gente com Deus, a gente vai vencer tudo, meu irmão. A gente vai vencer tudo. A gente vai ser atribulado, a gente vai sofrer, a gente vai ser provado, a gente vai passar por dificuldade, mas que tenhamos a convicção de que já vencemos. Qualquer que seja a barreira, a gente já superou. Qualquer que seja a dificuldade, a gente já venceu. Por quê? Porque Ele venceu primeiro, lá naquela cruz. E através da cruz, a gente tem o poder de vencer também. Mas eu e você só iremos vencer se estivermos aqui, na palavra do Senhor. Então, fico com essa mensagem. Que o querido Deus te abençoe e te guarde, hoje e sempre. Amém.